A história acompanha Miguel, um jovem de 16 anos que vive nas ruas de São Paulo após perder a mãe e fugir de um lar abusivo. Desesperado pela fome, ele aborda um empresário bem vestido, oferecendo engraxar seus sapatos em troca de comida. O que parecia ser apenas mais um pedido de esmola se transforma em um encontro que mudará não apenas a vida de Miguel, mas tocará o coração de uma cidade inteira. Através da bondade inesperada de um homem rico e da determinação de um menino corajoso, descobrimos como pequenos gestos podem gerar ondas de transformação que ecoam muito além do que imaginamos. A fome doía como uma facada no estômago de Miguel quando ele viu o homem de terno escuro caminhando pela Rua Augusta. Eram quase 8 da noite e as luzes dos estabelecimentos comerciais já começavam a se apagar. Mas aquele homem ainda andava com pressa, o celular grudado na orelha, falando sobre números e reuniões que Miguel não entendia. O menino de 16 anos estava encostado na parede de um prédio há quase 2 horas, observando as pessoas passarem. Havia pedido dinheiro para pelo menos 20 pessoas naquela tarde, mas a única coisa que conseguiu foram olhares de desprezo e algumas moedas que mal davam para comprar um pão francês. Miguel sabia que sua aparência não ajudava. E a camiseta estava rasgada na altura do ombro. A bermuda tinha manchas que ele nem lembrava mais de onde vieram. E seus tênis, que um dia foram brancos, agora tinham a cor indefinida da sujeira acumulada. Seus cabelos castanhos estavam desalinhados e seu rosto magro denunciava os 3 dias sem uma refeição decente. Mas era nos sapatos daquele homem que Miguel fixou o olhar. Eram sapatos de couro marrom, caros, do tipo que ele via nos pés dos executivos que trabalhavam nos prédios espelhados da Paulista. Estavam sujos, é verdade, com respingos de lama da chuva da tarde anterior, mas mesmo assim emanavam qualidade. Uma ideia surgiu na mente de Miguel. Ele tinha uma latinha velha de graxa preta que encontrou no lixo de uma sapataria alguns dias antes, e um pano que, apesar de surrado, ainda servia para dar brilho. Não era muito, mas talvez fosse suficiente. O homem diminuiu o passo quando chegou próximo ao semáforo. Miguel respirou fundo, engoliu o orgulho que ainda lhe restava e se aproximou. "Com licença, senhor." O homem interrompeu a ligação e olhou para baixo, encontrando os olhos castanhos e suplicantes de Miguel. Por um instante, o menino pensou que ele simplesmente seguiria caminho como todos os outros faziam. "Senhor, me dá um pão que te engraxe o sapato?" As palavras saíram numa pressa desesperada, como se Miguel temesse não ter tempo suficiente para convencer aquele homem antes que ele desaparecesse na multidão. O empresário, que se chamava Roberto Santos e tinha 42 anos, parou completamente. Havia algo naquela proposta que o pegou desprevenido. Não era um pedido simples por dinheiro ou comida. Era uma oferta de trabalho, por mais humilde que fosse. Roberto olhou para seus sapatos e depois para o rosto magro de Miguel. O menino segurava uma latinha pequena numa mão e um pano na outra, e seus olhos não demonstravam apenas fome. Havia ali uma dignidade ferida, mas ainda presente. "Como é seu nome, garoto?" "Miguel, senhor. Miguel da Silva." "E você mora onde, Miguel?" O menino hesitou. Não podia dizer que morava numa marquise 2 quadras dali, que sua cama era um papelão e seu travesseiro uma sacola, com as poucas roupas que possuía. "Por aqui mesmo, senhor. Próximo daqui." Roberto não era bobo. Conhecia aquele olhar, aquela evasiva. Já havia sido pobre também, muito tempo atrás, quando sua mãe trabalhava como faxineira para sustentar ele e os 3 irmãos numa favela da Zona Sul. "Tá bom, Miguel. Pode engraxar meus sapatos." Os olhos do menino brilharam de uma forma que Roberto não via há muito tempo. Era a gratidão pura, sem artifícios ou segundas intenções. Miguel se ajoelhou no chão da calçada e começou seu trabalho. Suas mãos tremiam um pouco. Não sabia se era de fraqueza pela fome ou de nervosismo por estar diante de alguém que parecia tão importante. Mas ele caprichou. Abriu a latinha de graxa, pegou um pouco com os dedos
e começou a espalhar no couro com movimentos circulares, como tinha visto outros engraxates fazendo na estação do metrô. Roberto observava em silêncio. Havia algo tocante naquela cena. Um menino claramente em situação de vulnerabilidade, mas que mantinha sua dignidade oferecendo um serviço em troca de comida. Não estava pedindo esmola, estava propondo uma troca justa. Você já fez isso antes? Perguntou Roberto. Não, senhor, mas meu avô era engraxate lá em Recife antes de morrer. Ele sempre dizia que tinha que caprichar, que o sapato é o cartão de visita do homem. Seu avô era sábio. Miguel sorriu pela primeira vez naquele dia. Era sim, senhor. Ele que me criou junto com minha mãe até os 10 anos. E onde sua mãe está agora? O menino parou o movimento por um instante. A dor ainda era fresca, mesmo depois de 6 meses. Morreu, senhor. Câncer. Depois disso fui morar com meu padrasto, mas... Miguel não completou a frase. Não queria lembrar dos gritos, das pancadas, da bebida, da decisão de fugir uma madrugada quando não aguentou mais. Roberto entendeu o silêncio. Havia histórias que não precisavam ser contadas por completo para serem compreendidas. O menino continuou seu trabalho, agora passando o pano para dar brilho. Seus movimentos eram cuidadosos, quase reverentes. Roberto percebeu que Miguel estava se esforçando para fazer o melhor trabalho possível, como se sua vida dependesse daquilo. E talvez dependesse mesmo. Quando Miguel terminou, os sapatos de Roberto estavam impecáveis. O brilho era perfeito, não havia nenhum resquício de sujeira, e o couro parecia novo. Ficou muito bom, Miguel, muito bom mesmo. O menino se levantou limpando as mãos do pano. Obrigado, senhor. Roberto colocou a mão no bolso e tirou a carteira. Miguel esperava receber alguns reais, talvez o suficiente para comprar um pão e um refrigerante. Mas o que aconteceu a seguir o deixou sem palavras. Roberto tirou uma nota de 50 reais da carteira. Senhor, é muito dinheiro. Eu só queria um pão mesmo. Miguel, olha para mim. A voz de Roberto era firme, mas gentil. Você me ofereceu um serviço honesto, trabalhou bem, com capricho. Isso vale muito mais do que você imagina. O menino segurou a nota com as 2 mãos, como se ela fosse se desfazer a qualquer momento. 50 reais significavam comida por vários dias. Talvez uma semana inteira se ele soubesse economizar. Muito obrigado, senhor. Muito obrigado mesmo. O senhor não sabe o que isso significa para mim. Roberto estava prestes a seguir seu caminho quando algo o fez parar. Talvez fosse a lembrança de sua própria infância difícil, ou talvez fosse simplesmente a percepção de que havia encontrado algo raro naquele mundo cada vez mais individualista. Alguém que ainda acreditava na dignidade do trabalho, mesmo nas circunstâncias mais adversas. Miguel, você tem onde dormir hoje? O menino baixou os olhos. Tenho sim, senhor. E amanhã, você tem algum plano? Vou procurar trabalho, senhor. Sempre procuro. Roberto pegou um cartão de visitas no bolso interno do paletó. Meu nome é Roberto Santos. Eu tenho uma empresa de construção civil. Se você quiser, pode aparecer lá amanhã de manhã. Não posso prometer nada, mas talvez a gente encontre alguma coisa para você fazer. Miguel pegou o cartão com as mãos trêmulas. Leu o nome várias vezes. Santos em Associados, Construção e Incorporação. Havia um endereço na Vila Madalena e vários telefones. Pode aparecer às 8 da manhã. Pergunta pelo Roberto. E Miguel? Sim, senhor. Toma um banho e tenta arrumar uma roupa mais apresentável. Primeira impressão é importante. Vou dar um jeito, senhor. Muito obrigado. O senhor não sabe como eu estou agradecido. Roberto sorriu e seguiu seu caminho. Miguel ficou parado na calçada por alguns minutos, olhando o cartão e a nota de 50 reais, tentando processar o que tinha acabado de acontecer. Naquela noite, pela primeira vez em semanas, Miguel dormiu com o estômago cheio. Comprou um lanche completo numa lanchonete próxima, tomou um refrigerante e ainda guardou dinheiro para o dia seguinte. Mas mais importante do que a comida era a esperança que renascia em seu peito. Enquanto se preparava para dormir na sua marquise improvisada, Miguel não conseguia parar de pensar naquele encontro.
Havia algo no olhar de Roberto que ia além da simples caridade. Era respeito, era reconhecimento de sua humanidade. Pela primeira vez em meses, Miguel conseguiu sonhar com um futuro diferente. Miguel acordou antes do sol nascer. Havia dormido pouco, não pela fome. Pela primeira vez em semanas, seu estômago estava satisfeito, mas pela ansiedade que corria em suas veias como uma corrente elétrica. O cartão de Roberto estava guardado no bolso da bermuda e ele já o havia checado pelo menos 10 vezes durante a noite para ter certeza de que não era um sonho. Às 5:30 da manhã, ele já estava de pé, organizando suas poucas pertences. Precisava encontrar uma forma de tomar banho e conseguir uma roupa mais apresentável, como Roberto havia sugerido. A recomendação ecoava em sua mente. Primeira impressão é importante. Miguel lembrou de um posto de gasolina a algumas quadras dali que tinha banheiro público. Não era ideal, mas serviria. Com parte do dinheiro que sobrou da noite anterior, comprou um sabonete pequeno numa farmácia 24 horas e se dirigiu até lá. O frentista, um homem de meia idade chamado Joaquim, estranhou quando viu Miguel entrando com uma sacola plástica nas mãos. "Ei, garoto! Aonde você pensa que vai?" "Preciso usar o banheiro, senhor." "Só isso." Joaquim olhou Miguel de cima a baixo. A experiência de anos trabalhando ali lhe ensinara a identificar diferentes tipos de pessoas. E havia algo naquele menino que não parecia ameaçador. "Tá bom, mas faz rapidinho e deixa o banheiro limpo." "Pode deixar, senhor. Muito obrigado." Miguel tomou o banho mais cuidadoso de sua vida. Lavou os cabelos 2 vezes, esfregou cada centímetro do corpo, tentando remover toda a sujeira acumulada dos últimos dias. Quando terminou, se olhou no espelho quebrado do banheiro. Ainda estava magro, ainda tinha olheiras fundas, mas pelo menos estava limpo. O problema agora eram as roupas. Tudo o que possuía estava sujo ou rasgado. A camiseta menos pior que tinha era uma azul desbotada com alguns furinhos, e a bermuda jeans tinha uma mancha permanente na perna direita. Não era o ideal, mas teria que servir. Quando saiu do banheiro, Joaquim estava organizando uns produtos na prateleira. "Garoto, você tá com fome?" Miguel hesitou. Ainda tinha algum dinheiro guardado, mas não queria gastar tudo antes de saber se conseguiria o emprego. "Um pouco, senhor. Minha esposa sempre manda lanche a mais para mim. Você quer um pão de açúcar com mortadela?" Os olhos de Miguel brilharam. "O senhor tem certeza?" "Claro que tenho. Fica aí." Joaquim foi até um armário pequeno atrás do balcão e voltou com um pão embrulhado em papel alumínio e uma garrafinha de café. "Obrigado, senhor. O senhor é muito gentil." "De onde você é, menino?" "De Recife, mas moro aqui faz tempo." "E sua família?" Miguel mastigou devagar, pensando na resposta. "Não tenho mais família, senhor. Só eu mesmo." Joaquim assentiu, compreendendo sem precisar de mais explicações. São Paulo estava cheia de histórias como aquela. "Você está procurando emprego?" "Estou sim. Aliás, tenho uma entrevista hoje de manhã." "Sério? Onde?" Miguel mostrou o cartão de Roberto. Joaquim pegou e examinou com atenção. "Santos em Associados. Conheço essa empresa. É séria, grande. Como você conseguiu essa oportunidade?" "Engraxei o sapato do dono ontem. Ele gostou do meu trabalho." Joaquim sorriu. "Gostei de você, garoto. Qual seu nome?" "Miguel." "Miguel, eu vou te dar uma dica. Essa empresa fica num bairro chique. Se você chegar lá com essa roupa, pode ser que nem te deixem entrar no prédio. Não é preconceito meu, é a realidade." O coração de Miguel disparou. Ele não havia pensado nisso. Roberto o havia encontrado na rua, mas o ambiente de trabalho seria completamente diferente. "O que eu posso fazer, senhor Joaquim?" O frentista ficou pensativo por alguns segundos. "Olha, meu filho trabalha num escritório e tem algumas roupas que não usa mais. Ele é mais ou menos do seu tamanho. Que tal se eu ligar para ele?" Miguel não conseguia acreditar na generosidade daquele homem. "O senhor faria isso por mim?" "Claro que faria. Todo mundo merece uma oportunidade." Joaquim pegou o telefone e discou. Miguel escutou uma conversa rápida.
com Joaquim explicando a situação para alguém do outro lado da linha. Pronto, Miguel. Meu filho vai passar aqui daqui a pouco com algumas peças para você. Ele disse que tem uma camisa social e uma calça que podem servir. Miguel sentiu os olhos marejarem. Em menos de 24 horas, havia encontrado 2 pessoas dispostas a ajudá-lo, sem pedir nada em troca. Depois de meses vivendo a desconfiança e o desprezo nas ruas, aquela bondade parecia irreal. Senhor Joaquim, eu não sei como agradecer. Não precisa agradecer. Só promete que vai se esforçar nessa oportunidade. Prometo, senhor, com toda a minha força. Meia hora depois, chegou um rapaz de uns 25 anos dirigindo uma moto. Era Daniel, filho de Joaquim. Você deve ser o Miguel. Meu pai me contou sua história. Muito obrigado pela ajuda. Não sei como vou pagar vocês. Não precisa pagar nada, mas quero que você prometa uma coisa. Se um dia você tiver condições de ajudar alguém como nós estamos te ajudando hoje, você faça isso. É só isso que peço. Daniel entregou uma sacola plástica para Miguel. Dentro havia uma camisa social branca, uma calça social preta, um cinto de couro e até mesmo um par de sapatos pretos, um pouco gastos, mas em bom estado. A roupa está limpa e passada. Os sapatos são do número 40. Serve? Serve perfeitamente. Miguel calçou os sapatos na hora. Eram um pouco grandes, mas nada que atrapalhasse. Tem um banheiro aqui no posto onde você pode se trocar. Quando Miguel saiu do banheiro, a transformação era impressionante. A camisa, apesar de ser um pouco folgada, estava impecável. A calça caía bem e os sapatos, mesmo desgastados, davam um ar de seriedade ao conjunto. Joaquim e Daniel ficaram admirados com a mudança. Agora sim você parece um candidato a emprego, disse Joaquim sorrindo. Muito obrigado. Vocês não sabem o que fizeram por mim hoje. Miguel guardou suas roupas velhas na sacola plástica. Não ia jogar fora. Poderia precisar depois, dependendo de como as coisas corressem. Eram 7h15 da manhã. Tempo suficiente para chegar até a Vila Madalena sem pressa. Boa sorte, Miguel, disse Daniel subindo na moto. E lembra da promessa. Pode deixar. Um dia eu vou ajudar alguém como vocês me ajudaram hoje. O trajeto até a empresa de Roberto foi uma experiência diferente para Miguel. Vestido adequadamente, ele notou como as pessoas o tratavam de forma diferente no transporte público. Ninguém mudava de lugar quando ele se aproximava. Ninguém segurava a bolsa com mais força. A roupa realmente fazia diferença na forma como era percebido. Chegou ao endereço às 7h50. O prédio da Santos em Associados era imponente. 20 andares de vidro espelhado numa das ruas mais movimentadas da Vila Madalena. Miguel ficou parado na calçada por alguns minutos, observando o movimento de executivos entrando e saindo. Se essa parte da história tocou seu coração, me diga de qual lugar do mundo você está ouvindo isso. Às exatas 8 horas, Miguel respirou fundo e entrou no edifício. O porteiro, um homem elegante, uniformizado, o cumprimentou educadamente. Bom dia, em que posso ajudá-lo? Bom dia, eu tenho um compromisso com o senhor Roberto Santos. Seu nome? Miguel da Silva. O porteiro consultou uma lista na mesa e franziu o senho. Não tenho seu nome aqui na agenda do senhor Roberto. O coração de Miguel disparou. E se Roberto tivesse mudado de ideia? E se tudo não passasse de uma brincadeira cruel? Ele me disse para vir aqui às 8 da manhã. Engraxei o sapato dele ontem na Rua Augusta. O porteiro o olhou com mais atenção. Havia algo na sinceridade de Miguel que o convenceu. Tá bom, vou ligar lá em cima e confirmar. Foram os 2 minutos mais longos da vida de Miguel. O porteiro falou baixinho no telefone, assentiu algumas vezes e desligou. O senhor Roberto está esperando você. 20º andar, sala 2015. Miguel entrou no elevador com as pernas tremendo. Quando as portas se abriram no 20º andar, ele se deparou com um ambiente corporativo impecável. Piso de mármore, paredes de vidro, funcionários bem vestidos circulando com pastas e laptops. A recepcionista, uma mulher elegante de cerca de 30 anos, sorriu quando o viu.
Você deve ser o Miguel. Sou a Amanda. O Roberto já me contou sobre você. Bom dia, senhora. Ele está numa reunião que deve acabar em alguns minutos. Quer sentar ali e esperar? Miguel se acomodou numa poltrona de couro confortável. Era a primeira vez em meses que se sentava em algo tão macio. Enquanto esperava, observava o movimento da empresa. Havia uma energia positiva ali, pessoas trabalhando com propósito, conversas sobre projetos e prazos. 15 minutos depois, Roberto saiu de uma sala de reuniões, acompanhado de 2 homens de terno. Quando viu Miguel, seu rosto se iluminou. Miguel, que bom que você veio. E olha só, está aí irreconhecível. Miguel se levantou rapidamente. Bom dia, senhor Roberto. Vem comigo, vamos conversar no meu escritório. O escritório de Roberto era amplo e elegante, com uma vista panorâmica da cidade de São Paulo. Havia diplomas nas paredes, fotos de obras que a empresa havia construído e uma mesa de madeira maciça, onde Roberto indicou para Miguel se sentar numa cadeira à frente. Primeiro, quero te parabenizar por ter vindo e por ter se apresentado bem. Isso já diz muito sobre seu caráter. Obrigado, senhor Roberto. Umas pessoas me ajudaram com a roupa. Gente muito boa. Roberto assentiu, reconhecendo a importância daquele gesto. Miguel, eu vou ser direto com você. Ontem à noite, quando cheguei em casa, não consegui parar de pensar na nossa conversa. Há algo em você que me chamou a atenção. Miguel escutava atentamente, tentando conter o nervosismo. Não é só o fato de você ter oferecido um trabalho em troca de comida, é a forma como você fez isso, com dignidade, e o capricho com que engraxou meus sapatos. Isso me lembrou de mim mesmo há muitos anos. Roberto se levantou e foi até a janela olhando a cidade lá embaixo. Eu também já fui pobre, Miguel. Muito pobre. Minha mãe trabalhava como faxineira e eu vendia bala no semáforo para ajudar em casa. Sei como é a fome, sei como é a humilhação de pedir ajuda. Miguel se surpreendeu com aquela revelação. Roberto era um homem bem-sucedido, vestia roupas caras, dirigia um carro importado que estava estacionado na garagem do prédio. Era difícil imaginar que ele havia passado por dificuldades semelhantes. Como o senhor conseguiu sair dessa situação? Trabalho, estudo e algumas pessoas que acreditaram em mim no momento certo. Exatamente como eu quero fazer com você agora. Roberto voltou para sua mesa e se sentou. Vou te fazer uma proposta, Miguel. Mas antes, preciso saber algumas coisas sobre você. Pode responder com honestidade? Claro, senhor Roberto. Você sabe ler e escrever? Sei, sim. Terminei o ensino médio no ano passado, antes da situação ficar difícil. Ótimo! Você tem experiência com algum tipo de trabalho? Miguel pensou por alguns segundos. Já ajudei meu avô quando ele trabalhava como engraxate. Também ajudei numa oficina mecânica por alguns meses, mas era só limpando peças e organizando ferramentas. E você tem medo de trabalho pesado? Não, senhor. Nunca tive medo de trabalhar. Só quero uma oportunidade. Roberto sorriu. Perfeito. Então vou te explicar minha proposta. O empresário abriu uma gaveta e tirou alguns papéis. Nossa empresa está começando uma obra nova. É um condomínio residencial na Zona Oeste. Preciso de um auxiliar geral para o canteiro. O trabalho é pesado, vai exigir disposição, mas é honesto e tem carteira assinada. Os olhos de Miguel brilharam. Carteira assinada significava estabilidade, direitos trabalhistas, a possibilidade de reconstruir sua vida. O salário inicial é um salário mínimo e meio, mais vale transporte e vale refeição. Se você se mostrar dedicado, há possibilidade de crescimento. Temos pedreiros, mestres de obra e até engenheiros que começaram como auxiliares. Miguel mal conseguia acreditar no que estava ouvindo. Senhor Roberto, eu aceito de coração. Calma, ainda não terminei. Roberto riu da ansiedade do menino. Tem uma condição importante. O sorriso de Miguel diminuiu um pouco. Qual, senhor? Você vai estudar. Tenho um acordo com uma escola técnica aqui perto que oferece cursos noturnos para nossos funcionários. Você vai fazer um curso de construção civil. É obrigatório. Miguel ficou em silêncio por alguns segundos, processando a informação. Senhor Roberto, eu
Eu não sei se tenho cabeça para estudar agora. Faz tempo que não pego num livro. Miguel, olha para mim. A voz de Roberto era firme, mas paternal. Você é jovem, é inteligente. Se não estudar agora, quando vai estudar? Daqui a 10 anos, quando tiver família, filhos, responsabilidades, essa é sua chance de construir um futuro de verdade. O menino assentiu lentamente. Roberto tinha razão. Além disso, enquanto você não tem onde morar direito, vou te ajudar com isso também. Como assim, senhor? Tenho um apartamento pequeno que uso como escritório de apoio. É simples, mas tem cama, banheiro, uma pequena cozinha. Você pode ficar lá pelos primeiros meses até se organizar e conseguir alugar um lugar próprio. Miguel sentiu uma emoção tão forte que teve que fazer um esforço enorme para não chorar ali mesmo. Senhor Roberto, eu não sei como. Por que o senhor está fazendo isso por mim? Roberto ficou pensativo por alguns momentos antes de responder. Sabe, Miguel, o sucesso não é só sobre dinheiro, é sobre o que você faz com ele. Eu tive sorte na vida, trabalhei duro, mas também tive ajuda de pessoas boas quando precisei. Agora posso retribuir isso ajudando você. O empresário se levantou e estendeu a mão para Miguel. Então, fechamos negócio? Miguel apertou a mão de Roberto com firmeza. Fechamos, senhor. O senhor pode confiar em mim. Ótimo. Amanda vai te ajudar com a papelada para a contratação. Você começa segunda-feira. Hoje é sexta, então tem o fim de semana para se organizar. Roberto escreveu um endereço num papel e entregou para Miguel junto com uma chave. Esse é o apartamento que falei. Fica a 10 minutos daqui. Não é grande coisa, mas é limpo e seguro. A partir de segunda, vou descontar uma parte simbólica do seu salário pela moradia, só para você não se acostumar com as coisas de graça. Independência se constrói com responsabilidade. Miguel guardou o papel e a chave como se fossem tesouros. E Miguel? Sim, senhor Roberto. Se algum dia você quiser conversar, desabafar, ou se tiver qualquer problema, pode procurar por mim. Mas uma coisa eu quero deixar clara. Essa oportunidade depende só de você agora. Eu posso abrir a porta, mas quem tem que passar por ela é você. Entendo, senhor. Não vou decepcioná-lo. Miguel passou o resto da manhã resolvendo a documentação com Amanda. Ela foi extremamente gentil, explicando todos os detalhes do contrato de trabalho, dos benefícios, dos horários. Roberto me contou como vocês se conheceram, disse Amanda, enquanto organizava os papéis. É uma história bonita. Você teve sorte de encontrar uma pessoa como ele. Tive sim, dona Amanda. Ainda não consigo acreditar que isso tudo está acontecendo. E você sabe por que ele resolveu te ajudar? Miguel balançou a cabeça. Porque ele viu em você o que muita gente não consegue ver: potencial. Roberto tem um olho muito bom para pessoas. Se ele apostou em você, é porque realmente acredita que você pode ir longe. Quando saiu da empresa, já era meio-dia. Miguel caminhou até o endereço que Roberto havia dado. Era um prédio simples, mas bem conservado, numa rua tranquila. O apartamento ficava no 3º andar. Quando abriu a porta, Miguel teve que se apoiar no batente. Era pequeno mesmo. Um quarto, uma sala integrada com uma cozinha americana e um banheiro. Mas estava limpo, mobiliado com o básico e tinha tudo o que ele precisava. Pela primeira vez em 6 meses, Miguel tinha um lar. Ele se sentou na cama, uma cama de verdade, com colchão macio e lençóis limpos, e finalmente permitiu que as lágrimas rolassem pelo rosto. Não eram lágrimas de tristeza. Eram lágrimas de gratidão, de alívio, de esperança. Onde você está assistindo essa história? Eu gostaria de saber de qual cidade você me acompanha. Naquela tarde, Miguel saiu para conhecer o bairro. Localizou o supermercado mais próximo, a padaria, a escola técnica onde iria estudar. Tudo estava se encaixando de uma forma que parecia impossível apenas 24 horas antes. No supermercado, comprou alguns itens básicos: arroz, feijão, ovos, pão, leite, produtos simples, mas que para ele representavam a possibilidade de fazer suas próprias refeições, de ter autonomia.
Quando voltou para o apartamento, encontrou um envelope que havia sido deixado por baixo da porta. Dentro havia um bilhete de Roberto. Miguel, seja bem-vindo à sua nova vida. Lembre-se, o passado não define quem você é, mas as escolhas que você faz a partir de agora vão definir quem você pode se tornar. Estou torcendo por você, Roberto. Miguel guardou o bilhete com cuidado. Seria um lembrete constante da oportunidade que havia recebido e da responsabilidade que agora carregava. Naquela noite, ele tomou um banho longo no seu próprio banheiro, preparou um jantar simples na sua própria cozinha e se deitou na sua própria cama. Antes de dormir, Miguel fez uma promessa para si mesmo. Ia trabalhar duro, estudar, crescer e um dia seria capaz de ajudar outras pessoas como Roberto e Joaquim haviam ajudado ele. Não sabia ainda, mas essa promessa mudaria não apenas sua própria vida, mas tocaria o coração de muita gente pela frente. Segunda-feira chegou mais rápido do que Miguel esperava. Ele acordou às 5 da manhã, 1 hora antes do despertador tocar. A ansiedade do primeiro dia de trabalho havia tornado seu sono leve e agitado, mas era uma ansiedade diferente daquela que sentia nas ruas. Era a ansiedade de quem tem expectativas positivas. Tomou um banho caprichado, vestiu a roupa de trabalho que Roberto havia mandado entregar no domingo. Calça jeans resistente, camisa de manga longa e botas de segurança. Tudo novo, com etiquetas ainda. Preparou um café simples e comeu 2 fatias de pão com margarina. Era uma refeição modesta, mas feita na sua própria casa, com ingredientes que ele havia comprado com dignidade. Às 6h30, estava no ponto de ônibus. O canteiro de obras ficava na Barra Funda, a cerca de 40 minutos de distância. Durante o trajeto, Miguel observava os outros trabalhadores no transporte público. Pedreiros, eletricistas, pintores, todos indo para seus empregos, todos com propósito. Quando desceu do ônibus, avistou de longe o canteiro da Santos em Associados. Era uma obra imponente. 2 torres residenciais em construção, com cerca de 20 andares cada uma. Várias gruas trabalhavam simultaneamente e o som dos equipamentos ecoava pelo bairro. Na entrada do canteiro, um homem robusto de capacete amarelo conferiu o nome de Miguel numa prancheta. Você deve ser o Miguel, o protegido do patrão. A forma como o homem falou fez Miguel se sentir desconfortável. Sou Miguel, sim, senhor. Sou o Osvaldo, mestre de obras. Roberto me disse que você era especial. Vamos ver se é verdade mesmo. Osvaldo tinha uns 50 anos, mãos calejadas de décadas trabalhando na construção civil e um olhar que não perdoava erros. Ele conduziu Miguel até um container que servia como vestiário. Aqui você guarda suas coisas. Capacete, óculos de proteção e luvas estão na sua mesa ali. Nunca, em hipótese alguma, entre na obra sem equipamento de segurança. Entendeu? Entendi, senhor Osvaldo. Outra coisa. Aqui não tem moleza porque você conhece o patrão. Todo mundo trabalha igual. Todo mundo é cobrado igual. Se não der conta, volta para a rua. Miguel assentiu, entendendo que teria que provar seu valor. O mestre de obras apresentou Miguel para a equipe. Eram cerca de 30 homens de idades variadas, desde jovens de 20 anos até veteranos de 60. A maioria o cumprimentou educadamente, mas Miguel percebeu alguns olhares desconfiados. Pessoal, esse é o Miguel. Vai trabalhar como auxiliar geral. João, você fica responsável por ensinar o que ele precisa saber. João era um homem de cerca de 35 anos, magro e alto, com um sorriso franco. Beleza, mestre. Vem comigo, garoto. Os primeiros dias foram uma experiência intensa de aprendizado. Miguel descobriu que trabalho pesado tinha um significado muito mais profundo do que imaginava. Carregar sacos de cimento de 50 quilos, transportar tijolos, misturar argamassa, limpar entulho, tudo exigia não apenas força física, mas técnica e resistência. No final do primeiro dia, Miguel estava exausto. Cada músculo do corpo doía, e suas mãos, mesmo com luvas, estavam vermelhas e ásperas,
mas havia algo profundamente satisfatório naquele cansaço. Era o cansaço honesto de quem trabalhou por algo. Como foi o primeiro dia? Perguntou João enquanto se trocavam no vestiário. Puxado, mas gostei. Obrigado pela paciência comigo. Rapaz, você se saiu bem. Tem uns caras aí que chegam achando que sabem tudo e no primeiro dia já estão chorando para ir embora. Você aguentou firme. Durante a primeira semana, Miguel foi conquistando gradualmente o respeito dos colegas. Chegava sempre pontual, nunca reclamava das tarefas mais difíceis e estava sempre disposto a ajudar quando alguém precisava. Valdecir, um pedreiro experiente, foi um dos primeiros a reconhecer o esforço do menino. Osvaldo, esse garoto tem futuro. Não é qualquer moleque da rua que aguenta o tranco que ele tem aguentado. É verdade, concordou João. E olha que ele ainda estuda à noite. Não sei de onde tira energia. A escola técnica havia se tornado parte da rotina de Miguel. 3 vezes por semana, após um dia inteiro de trabalho pesado, ele se dirigia para a sala de aula. No início, foi um desafio enorme. Chegava cansado, com dificuldade para se concentrar, e sentia que estava anos atrasado em relação aos outros alunos. Mas a professora Sandra, uma engenheira experiente que dava aulas noturnas, percebeu o esforço de Miguel e decidiu ajudá-lo. Miguel, fica um pouco depois da aula. Quero conversar com você. Fiz alguma coisa errada, professora? Pelo contrário, quero te dar umas dicas de estudo. Vejo que você se esforça, mas precisa de uma metodologia melhor. Sandra ensinou Miguel técnicas de organização do tempo, formas mais eficientes de fazer anotações e até emprestou alguns livros complementares. Você tem potencial, Miguel, só precisa de direcionamento correto. Com o passar das semanas, Miguel começou a se destacar tanto no trabalho quanto nos estudos. No canteiro, já dominava as tarefas básicas e estava aprendendo funções mais complexas. Na escola, suas notas melhoraram consistentemente. Roberto fazia visitas regulares à obra e sempre perguntava sobre o progresso de Miguel. Como ele está se saindo, Osvaldo? Olha, Roberto, vou te falar a verdade. No começo pensei que era só mais um projeto social seu que não daria em nada, mas o garoto me surpreendeu. É dedicado, aprende rápido e não tem frescura para trabalho pesado. Que bom ouvir isso. E nos estudos? Pergunta para a professora Sandra. Ela fica só elogiando o menino. Certa tarde, Roberto chamou Miguel para uma conversa reservada no trailer que servia como escritório da obra. Senta aqui, Miguel. Como você está se sentindo depois de 2 meses? Muito bem, senhor Roberto. Muito grato por tudo. E o que você tem aprendido? Miguel refletiu por alguns segundos antes de responder. Aprendi que trabalho honesto dá dignidade para a pessoa. Aprendi que quando você se esforça de verdade, as pessoas percebem e respeitam. E aprendi que estudar abre a mente da gente de uma forma que eu não imaginava. Roberto sorriu, satisfeito com a resposta. Você tem planos para o futuro? Tenho sim, senhor. Quero terminar o curso técnico, quem sabe fazer uma faculdade de engenharia. E um dia quero ter minha própria empresa, igual o senhor. Interessante. E você se lembra da promessa que fez quando aceitou essa oportunidade? Miguel franziu o senho, tentando lembrar. De trabalhar duro e não decepcioná-lo? Não, Miguel. Você prometeu que um dia ajudaria outras pessoas como eu te ajudei. A lembrança voltou claramente à mente de Miguel. É verdade, senhor Roberto. Prometi isso. Pois bem, chegou a hora de começar a cumprir essa promessa. Roberto pegou um papel na mesa e entregou para Miguel. O que é isso, senhor? É um projeto que quero propor para você. Mas antes, me conta, quando você estava na rua, o que mais te fazia falta, além da comida e do lugar para dormir? Miguel pensou na pergunta. Acho que era a esperança, senhor Roberto. A sensação de que podia mudar de vida. Exato. E você acha que existem outros jovens na situação que você estava, precisando da mesma oportunidade que eu te dei? Com certeza, senhor. Muitos. Então vamos fazer alguma coisa a respeito. Roberto explicou que havia tido a ideia de criar um programa social dentro da empresa.
A cada novo empreendimento, eles contratariam 2 ou 3 jovens em situação de vulnerabilidade, oferecendo trabalho, moradia temporária e educação. Quero que você seja o coordenador desse programa, Miguel. Você conhece a realidade dessas pessoas, sabe identificar quem realmente quer uma oportunidade e quem só quer moleza. Miguel ficou sem palavras. Em apenas 2 meses, havia saído da condição de beneficiário para a posição de alguém que poderia beneficiar outros. Se algum dia você viveu algo assim, me deixe nos comentários de qual país você me escuta. Mas, senhor Roberto, eu ainda estou aprendendo. Será que tenho experiência suficiente para isso? Miguel, experiência não é só tempo de trabalho, é vivência. E você tem uma vivência que nenhum de nós aqui tem. Além disso, você não vai estar sozinho. Eu e toda a equipe vamos te apoiar. Naquela noite, Miguel voltou para seu pequeno apartamento com uma sensação de realização que ainda não havia experimentado. Não era apenas a satisfação do trabalho bem feito ou do progresso nos estudos. Era a consciência de que sua vida estava ganhando um propósito maior. Enquanto preparava o jantar, pensou nos meninos e meninas que ainda estavam nas ruas de São Paulo, passando fome, dormindo ao relento, perdendo a esperança. Em breve, ele teria a chance de estender a mão para alguns deles, assim como Roberto havia estendido para ele. Era o início de algo muito maior do que Miguel poderia imaginar naquele momento. 3 meses depois da conversa com Roberto sobre o programa social, Miguel estava pronto para colocar o projeto em prática. Durante esse período, ele havia se dedicado intensamente aos estudos, tanto na escola técnica quanto nos treinamentos internos da empresa. Roberto insistiu que Miguel precisava ter conhecimento sólido sobre liderança e gestão de pessoas antes de assumir a responsabilidade de coordenar o programa. Liderança não é mandar nos outros, Miguel, explicou Roberto durante uma de suas conversas semanais. É inspirar as pessoas a darem o melhor de si mesmas. E para isso, você precisa primeiro dar o exemplo. Miguel levou essas palavras a sério. No canteiro de obras, passou a assumir responsabilidades maiores, supervisionando pequenas equipes e organizando cronogramas de trabalho. Osvaldo, que no início havia sido cético, agora confiava plenamente no jovem. Roberto, aquele menino que você trouxe da rua, virou um dos meus melhores auxiliares, disse o mestre de obras numa reunião. Tem iniciativa, responsabilidade e o pessoal respeita ele. Se continuar assim, em poucos anos pode ser um mestre de obras. Na escola técnica, Miguel também se destacava. Suas notas estavam entre as melhores da turma e ele havia se tornado uma referência para outros colegas que tinham dificuldades. Miguel, você pode me ajudar com essa matéria de estruturas? Perguntou Carla, uma colega de classe que trabalhava como secretária numa empresa de engenharia. Claro, Carla. Depois da aula, a gente se reúne na biblioteca. A professora Sandra observava essa transformação com admiração. Miguel se tornou um líder natural na turma. Ele sempre está disposto a ajudar os colegas e faz isso de uma forma muito didática. O dia de lançar o programa social finalmente chegou. Roberto havia aprovado um orçamento para contratar 3 jovens em situação de vulnerabilidade para trabalhar no novo empreendimento da empresa, um complexo comercial na zona sul de São Paulo. Miguel, quero que você vá às ruas procurar candidatos, disse Roberto. Você sabe melhor do que qualquer um de nós como identificar quem realmente precisa e quer uma oportunidade. Na primeira saída, Miguel retornou aos locais onde havia vivido. Visitou a marquise onde costumava dormir, os pontos onde pedia dinheiro, os lugares onde conhecia outros jovens em situação semelhante à sua. Encontrou Carlos, um rapaz de 17 anos que dormia embaixo do viaduto do chá. O menino estava magro, sujo, mas seus olhos tinham a mesma determinação que Miguel lembrava de ter sentido. Carlos, meu nome é Miguel. Eu queria conversar com você. O rapaz desconfiou imediatamente. Se é assistente social ou coisa do tipo, não quero conversa não. Não sou assistente social.
Há uns meses eu estava na mesma situação que você. Miguel mostrou sua carteira de trabalho, suas roupas limpas, contou sua história. Carlos escutou em silêncio, mas Miguel percebia que havia interesse genuíno em seus olhos. E você acha que eu tenho chance de conseguir isso também? Tenho certeza, mas não vai ser fácil. O trabalho é pesado, você vai ter que estudar à noite, vai ter que provar todo dia que merece estar lá. Eu topo. Qualquer coisa é melhor do que ficar aqui. O segundo candidato foi Juliana, uma jovem de 16 anos que Miguel encontrou numa praça da Liberdade. Ela estava com uma aparência ainda mais fragilizada e foi mais difícil conquistar sua confiança. Moço, já me ofereceram trabalho antes. Sempre tinha pegadinha. Miguel sentou-se ao lado dela no banco da praça. Juliana, eu entendo sua desconfiança. Quando você não tem nada, qualquer promessa parece mentira. Mas olha nos meus olhos e me diz se você acha que eu estou mentindo. Ela o estudou por longos segundos. Havia algo na sinceridade de Miguel, na forma como ele falava, que a convenceu. Tá bom, vou tentar. O terceiro candidato foi André, um jovem de 19 anos que Miguel encontrou numa roda de conversa organizada por uma ONG no centro da cidade. André havia fugido de casa após conflitos familiares e estava há 8 meses vivendo nas ruas. Miguel, eu já tive trabalho antes. Sei que é possível sair dessa vida. Só preciso de uma oportunidade real. Nos dias seguintes, Miguel preparou os 3 jovens para o processo seletivo. Conseguiu roupas apresentáveis para cada um, os levou para tomar banho no posto de gasolina do seu Joaquim, que continuava ajudando jovens em situação de rua, e conversou longamente com cada um sobre a importância daquela oportunidade. Gente, vocês vão ser os primeiros do programa. Se der certo com vocês, muitas outras pessoas vão ter a mesma chance. Se der errado, Miguel fez uma pausa proposital. Pode ser que o programa acabe antes de começar. No dia da apresentação para Roberto e a equipe da empresa, Miguel estava mais nervoso do que os próprios candidatos. Miguel, calma, disse Roberto antes da reunião. Você fez sua parte, agora é com eles. Carlos foi o primeiro a ser entrevistado. Falou sobre sua história, seus sonhos de ter uma profissão, sua disposição para trabalhar duro. Por que você acha que merece essa oportunidade? Perguntou Roberto. Senhor, eu não sei se mereço, mas sei que vou dar o meu máximo para não decepcionar quem está acreditando em mim. Juliana estava visivelmente nervosa, mas respondeu às perguntas com sinceridade tocante. Minha maior vontade é poder ligar para minha mãe um dia e dizer que consegui mudar de vida. Ela sempre acreditou em mim, mesmo quando eu não acreditava. André demonstrou maturidade em suas respostas, falando sobre planos de estudar engenharia e um dia montar sua própria empresa. Quero provar que circunstâncias não definem o caráter de uma pessoa. Após as entrevistas, Roberto reuniu a equipe para decidir. O que vocês acharam? Osvaldo, que havia participado das entrevistas, foi o primeiro a falar. Olha, Roberto, no começo eu era contra esse programa. Achava que ia dar dor de cabeça. Mas depois de ver o que o Miguel virou, e agora conversando com esses 3, mudei de opinião. Eles têm vontade, têm necessidade. Isso às vezes vale mais que experiência. Amanda também deu sua opinião. Eles são jovens, podem ser moldados, e o Miguel vai ser um excelente mentor para eles. Roberto sorriu. Então está decidido. Vamos contratar os 3. Quando Miguel comunicou a decisão para Carlos, Juliana e André, a reação de cada um foi emocionante. Carlos começou a chorar sem conseguir acreditar que finalmente teria uma oportunidade real de mudar de vida. Miguel, cara, obrigado. Obrigado mesmo. Você não sabe o que isso significa. Juliana abraçou Miguel com força. Agora eu posso sonhar de novo. Havia perdido a capacidade de sonhar. André apertou a mão de Miguel com firmeza. Prometo que não vou desperdiçar essa chance. E um dia quero fazer o que você está fazendo, ajudar outros. A implementação do programa trouxe desafios que Miguel não havia antecipado. Coordenar 3 pessoas vindas de situações traumáticas exigia não apenas habilidades de gestão,
mas sensibilidade psicológica. Carlos teve dificuldades iniciais com a disciplina do trabalho. Havia desenvolvido hábitos noturnos na rua e custava a se adaptar aos horários rígidos da construção civil. Miguel, não consigo acordar cedo. Meu corpo não está acostumado. Carlos, eu passei pela mesma coisa, mas disciplina se constrói um dia de cada vez. Vou te ligar toda manhã às 5h30 até você criar o hábito. E foi exatamente isso que Miguel fez. Durante 2 semanas, ligou para Carlos todos os dias, às vezes até indo ao apartamento que a empresa havia disponibilizado para acordá-lo pessoalmente. Juliana enfrentou dificuldades diferentes. Sendo a única mulher num ambiente tradicionalmente masculino, precisou provar constantemente que era capaz de realizar as tarefas. Miguel, alguns colegas ficam fazendo piadinha dizendo que mulher não aguenta serviço pesado. Juliana, deixa eles falarem. Seu trabalho vai falar por você. E se alguém exagerar no desrespeito, você me procura. Miguel conversou com Osvaldo sobre a situação e juntos estabeleceram uma política clara de respeito no canteiro de obras. André se adaptou mais rapidamente, mas demonstrava ansiedade excessiva para crescer profissionalmente. Miguel, quando eu vou poder fazer curso de pedreiro? Quando vou ganhar aumento? Quando vou ter responsabilidades maiores? André, cada coisa tem seu tempo. Você está há 3 semanas aqui. Primeiro precisa dominar completamente as funções básicas. Nos comentários, me conte de onde você está acompanhando essa transformação. Após 2 meses de programa, Roberto fez uma avaliação junto com Miguel. Como está sendo a experiência? Desafiadora, senhor Roberto, mas muito gratificante. Os 3 estão evoluindo, cada um no seu ritmo. E você, como está se sentindo no papel de mentor? Miguel refletiu antes de responder. Estou aprendendo que ajudar os outros é uma das coisas mais difíceis e mais recompensadoras que existem. É uma responsabilidade enorme, mas que me faz crescer como pessoa. Isso é liderança de verdade, Miguel. Você está entendendo que seu sucesso agora está ligado ao sucesso deles. Naquela noite, Miguel ficou pensando nas palavras de Roberto. Em poucos meses, havia passado de beneficiário a mentor, de alguém que precisava de ajuda a alguém que ajudava outros. Era uma transformação que ele jamais havia imaginado quando ofereceu engraxar sapatos em troca de um pão naquela noite na Rua Augusta. Olhando pela janela de seu apartamento, vendo a cidade iluminada, Miguel sabia que aquela era apenas o começo de algo muito maior. 1 ano havia se passado desde que Miguel começou a coordenar o programa social da Santos em Associados. O que havia começado como uma iniciativa modesta com 3 jovens se transformou em algo muito maior do que Roberto ou Miguel poderiam ter imaginado. Carlos, Juliana e André não eram mais os mesmos jovens assustados que Miguel havia encontrado nas ruas. Carlos havia se tornado um dos auxiliares mais confiáveis da obra, conhecido por sua pontualidade e dedicação. Juliana conquistou o respeito de todos os colegas e estava fazendo um curso de operação de equipamentos pesados. André havia sido promovido a assistente de mestre de obras e demonstrava habilidades excepcionais de liderança. Miguel, você criou um monstro, brincou Osvaldo numa manhã de trabalho. André já está querendo saber tudo sobre cronogramas, orçamentos, gestão de equipe. Daqui a pouco ele vai querer tomar meu lugar. É bom sinal, Osvaldo. Significa que o programa está funcionando. Mas o verdadeiro impacto do programa se revelou de uma forma que ninguém esperava. A história dos jovens da Santos em Associados começou a se espalhar pela cidade de forma orgânica. Tudo começou quando Juliana encontrou na rua uma antiga amiga, Marina, que também estava em situação de vulnerabilidade. Ju, você mudou tanto, tá diferente, com cara de quem tem futuro. Juliana contou sua história para Marina, que ficou fascinada com a possibilidade de mudança. Você acha que eles aceitariam mais uma pessoa? Vou conversar com o Miguel. Quando Juliana procurou Miguel com o pedido, ele ficou pensativo.
O programa oficial contemplava apenas 3 jovens por vez, mas Marina parecia genuinamente interessada em mudar de vida. Juliana, vou conversar com Roberto. Não posso prometer nada, mas vamos ver o que é possível fazer. A conversa com Roberto abriu os olhos de Miguel para uma realidade que ele não havia considerado. O programa estava criando uma rede de transformação que ia além dos muros da empresa. Miguel, o que você acha de expandirmos o programa? Como assim, senhor Roberto? Estou pensando em conversar com outros empresários da região. Se cada empresa adotasse 2 ou 3 jovens, poderíamos multiplicar o impacto. A ideia empolgou Miguel, mas também o assustou. Seria incrível, mas você acha que outros empresários topariam? Só há uma forma de descobrir. Roberto começou a apresentar o programa em reuniões do sindicato patronal, em encontros de empresários, em eventos da construção civil. A história de Miguel, o menino que ofereceu engraxar sapatos em troca de comida e se tornou coordenador de um programa social, tocava profundamente quem a ouvia. O primeiro empresário a aderir foi Marcos Oliveira, dono de uma empresa de instalações elétricas. Roberto, essa história do seu Miguel me lembrou de mim quando era criança. Também passei necessidade. Quero participar desse programa. Em seguida, foi a vez de Carla Mendes, proprietária de uma empresa de paisagismo. Sempre quis fazer algum trabalho social, mas nunca soube como. Esse programa parece ser a resposta. Em poucos meses, 15 empresas da região haviam aderido ao programa, criando oportunidades para mais de 40 jovens em situação de vulnerabilidade. Miguel se viu na posição de coordenador geral de todo esse movimento. Era uma responsabilidade enorme, mas que ele abraçou com a determinação que havia aprendido nas ruas e no canteiro de obras. Miguel, você precisa de uma equipe, disse Roberto durante uma reunião. Não dá para você coordenar sozinho um programa desse tamanho. Foi então que Roberto teve uma ideia brilhante. Carlos, Juliana e André se tornaram assistentes de Miguel, cada um responsável por um grupo de empresas parceiras. Vocês viveram a transformação, sabem melhor do que qualquer um como orientar esses jovens. A mudança na dinâmica foi impressionante. Carlos, com sua experiência de ter superado problemas de disciplina, se especializou em ajudar jovens que tinham dificuldades com rotina e horários. Juliana se tornou referência para jovens mulheres que enfrentavam preconceitos. André focou em mentorar aqueles que demonstravam potencial de liderança. Certo dia, Miguel recebeu uma ligação que mudaria tudo novamente. Miguel, aqui é da TV Globo. Soubemos da história do programa social que vocês criaram e gostaríamos de fazer uma reportagem. Miguel ficou nervoso. Não sei não, senhora. A gente não faz isso para aparecer na televisão. Mas, Miguel, imagina quantos outros empresários poderiam se inspirar em vocês vendo essa reportagem. Quantos outros jovens poderiam ter oportunidades? Após conversar com Roberto e com a equipe, Miguel aceitou participar da reportagem. O programa foi ao ar numa sexta-feira à noite no Jornal Nacional, com o título Do Pão ao Sonho. Empresário transforma a vida de jovens em situação de rua. A repercussão foi muito além do que qualquer um poderia imaginar. Nos dias seguintes, a Santos em Associados recebeu centenas de ligações. Empresários querendo participar, jovens buscando oportunidades, organizações sociais oferecendo parcerias. Miguel, o telefone não para de tocar, disse Amanda, sobrecarregada com as ligações. Tem empresário de Brasília, do Rio, de Belo Horizonte, querendo implementar o programa lá. Foi então que Miguel percebeu que sua história havia se tornado algo maior do que ele próprio. Não era mais sobre um menino que ofereceu engraxar sapatos ou sobre um empresário generoso. Era sobre a prova de que transformação social é possível quando há vontade genuína de ambos os lados. Roberto sugeriu que criassem uma ONG para estruturar melhor todo o movimento. Miguel, você quer ser o presidente? Eu, senhor Roberto?
mas eu nem tenho experiência com ONG. Você tem algo muito mais importante: credibilidade. As pessoas confiam em você porque sabem que você viveu na pele o que esses jovens estão vivendo. A ONG Segundo Tempo foi fundada 6 meses depois, com Miguel como presidente, Roberto como conselheiro e Carlos, Juliana e André como coordenadores regionais. Em 2 anos, o programa se expandiu para 12 estados brasileiros, beneficiando mais de 500 jovens. Mas os números, por impressionantes que fossem, não contavam a história completa. Durante uma das palestras que Miguel passou a dar regularmente, ele conheceu Douglas, um empresário de Curitiba que havia implementado o programa em sua empresa. Miguel, quero te contar algo. Um dos jovens que contratamos através do programa, o João, hoje é supervisor de uma das nossas obras. Ontem ele me procurou para dizer que quer patrocinar a entrada de mais 3 jovens no programa. Histórias como essa se multiplicavam por todo o país. Ex-beneficiários que se tornavam patrocinadores, empresas que expandiam seus programas, famílias que se reencontravam. Juliana, que havia se formado em operação de equipamentos pesados, abriu sua própria empresa de locação de máquinas e contratou exclusivamente jovens em situação de vulnerabilidade. Miguel, aprendi com você que o sucesso só faz sentido quando é compartilhado. André concluiu sua formação técnica e foi aprovado no vestibular para engenharia civil. Continuava trabalhando na Santos em Associados, mas agora como estagiário de engenharia. Meu sonho é construir casas populares para pessoas que vivem nas ruas. Quero usar minha profissão para continuar transformando vidas. Carlos se descobriu com talento para comunicação e começou a fazer palestras em escolas, contando sua história para jovens em situação de risco. Quando eu falo que é possível mudar de vida, eles acreditam, porque sabem que eu já estive onde eles estão. Onde quer que você esteja me assistindo hoje, saiba que essa história continua se multiplicando por todo o Brasil. 3 anos depois daquele encontro na Rua Augusta, Miguel estava numa cerimônia de formatura na escola técnica. Não como aluno, mas como palestrante. Havia concluído seu curso com as melhores notas da turma e agora estava cursando administração de empresas numa bolsa integral conseguida através da ONG. Na plateia estavam Roberto, Carlos, Juliana, André e dezenas de outros jovens que haviam sido beneficiados pelo programa. Também estava lá seu Joaquim, o frentista que havia ajudado Miguel com as roupas para a primeira entrevista. Quando ofereci engraxar um sapato em troca de um pão, disse Miguel ao microfone, eu não imaginava que estava plantando a semente de algo que mudaria centenas de vidas. Aprendi que a transformação social não acontece com grandes gestos heróicos, mas com pequenos atos de bondade que se multiplicam. Miguel fez uma pausa, olhando para Roberto na plateia. Aprendi também que dar a mão para alguém não é só sobre tirar essa pessoa do buraco. É sobre ensinar ela a fazer a mesma coisa por outras pessoas. É sobre criar uma corrente de bondade que não tem fim. Após a cerimônia, Roberto se aproximou de Miguel. Estou orgulhoso de você, Miguel. Muito orgulhoso. Senhor Roberto, eu nunca vou conseguir agradecer o suficiente pelo que o senhor fez por mim. Miguel, você já agradeceu. Toda vez que você ajuda um jovem como você foi ajudado, toda vez que você transforma uma vida, você está me agradecendo. E está provando que aquele investimento que fiz em você foi o melhor negócio da minha vida. Naquela noite, Miguel voltou para seu apartamento. Agora um lugar maior, mais confortável, mas que ele mantinha simples por escolha. Antes de dormir, olhou pela janela para a cidade de São Paulo, pensando em todos os jovens que ainda estavam nas ruas, precisando de uma oportunidade. No criado mudo, guardava ainda o cartão que Roberto havia lhe dado naquele dia na Rua Augusta e o bilhete que encontrou em seu primeiro dia no apartamento. O passado não define quem você é, mas as escolhas que você faz, a partir de agora, vão definir quem você pode se tornar. Miguel sorriu.
Suas escolhas haviam definido não apenas quem ele se tornou, mas quem centenas de outros jovens puderam se tornar também. E a história continuava se escrevendo, um ato de bondade de cada vez, provando que um simples "Senhor, me dá um pão que te engraxe o sapato" pode ecoar pela eternidade, transformando não apenas vidas individuais, mas toda uma sociedade. Esta história nos lembra que pequenos gestos de bondade podem criar ondas de transformação que ecoam muito além do que imaginamos. Às vezes, tudo o que alguém precisa é de uma oportunidade e de alguém que acredite em seu potencial.